Vê se tá compartilhando o slide aí, turma. Aqui tá. Beleza. Ai, respirar para poder começar. Bom, boa noite para você, gente. Essa semana podia ter sido semana do saco cheio, né? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês outra coordenada que vocês precisam saber, que a gente usa muito quando faz georreferenciamento no INCRA, tá? Então, peraí, deixa eu só fechar o negócio aqui. Meu Deus, volta. Então, vocês aprenderam as coordenadas geodésicas, né? Depois vocês aprenderam a transformar para coordenada cartesiana triangular, né? Que é a geodésica cartesiana. Tem jeito de fazer na mão, transformar para UTM, né? Só que aí a fórmula é muito trabalhosa. Então eu ensinei o ProGrid para vocês, porque aí vocês conseguem transformar tanto que para UTM, quanto que para cartesiana, quanto que para geodésica, né? Coordenada geográfica geodésica. E hoje eu vou ensinar para vocês a coordenada geográfica local, tá? Que é um tipo de coordenada usado para áreas menores, tá? E esse vocês vão ter que fazer na mão. Ainda bem. Então aqui vai ser um esqueminha, então, só para vocês entenderem qual é a relação da coordenada geodésica com a topográfica local, é que quando a gente faz a coleta de um determinado ponto, a gente tem que o nosso planeta, né, ele vai ter 3 tipos de superfície diferentes. Então, a gente tem a superfície que foi aonde a gente fez a medição, né? Que é a superfície da Terra. Aí, dependendo da coordenada que a gente está usando ali, a gente está considerando a Terra como um elipsoide, certo? Então, vai ter a superfície da Terra, que é o local de medição, a superfície de nível médio do terreno que você mediu. Então, por exemplo, aqui eu vou circular o que seria a superfície da Terra onde eu fiz a medição, né? De vermelho. Deixa eu apagar esse aqui, que esse aqui eu faço de azul, que vocês conseguem enxergar melhor. E aí, aqui, né, a gente vai ter várias altitudes diferentes, né? Sei lá, pode começar no 300, depois vai 500, 700. Então, a superfície da Terra, ela vai estar bem ondulada ali, cheia de altos e baixos. Então, vai existir uma superfície média, né, de nível médio do terreno, que aí seria esse azul aqui. E temos a superfície que a gente chama de nível zero, que eu vou colocar de verde aqui. Né, que é essa de baixo aqui. Beleza. Então, quando a gente vê a relação entre a geodésica e a topográfica local, a gente vai considerar esses 3 tipos de superfície, tá? Então, lembrando que a superfície física da Terra é a superfície normal dela, né? Que é a real. Vai ter uma média, né? Que a gente, para pegar o primeiro ponto, por exemplo, se a gente tiver ido com um equipamento GNSS para campo, a gente vai ter pego uma coordenada geodésica, né? Então, a gente ali está considerando um elipsoide, né? Que aí vai depender se a gente coletou em WGS 84, em Sirgas 2000, aí tem que ver ainda qual sistema de referência que a gente utilizou. Mas a gente considerou, quando a gente utiliza um equipamento de GNSS, a gente está considerando a Terra como, né, um formato elipsoide. E a
topográfica local, a gente está trazendo o espaço mais reduzido ainda, né, do planeta. Então, se a gente traz o espaço mais reduzido, a gente tem que ter mais precisão, tá? Então, para isso, o que foi o problema que eles viram quando a gente coloca no eixo, coloca na questão, né, a topográfica local? Que vai acontecer o seguinte, que eu vou pegar, deixa eu pegar uma cor aqui, um roxo. Né? Quando eu pego o ponto aqui, ó, né, temos aqui o ponto A e o ponto B. Na superfície da Terra, né, que é onde eu fiz a medição, esses dois pontos, eles vão estar uma distância específica, né, um do outro. Vamos considerar 20, certo? Só que quando eu traço, lembra que eu falei para vocês que quando a gente considera a Terra elipsoidal, a gente tem aquela normal, né, que a gente usa para fazer os cálculos para transformar para cartesiano. Lembra? Que tem aquela linha que a gente chama de grande normal, que seria essa linha tracejada aqui, né? Então, se a gente segue o sentido dessa linha e a gente chega na superfície que seria considerada elipsoidal, a distância entre esses dois pontos, elas vão mudar, certo? Ela vai ser diferente. E se a gente ainda considerar esse plano topográfico local, que seria, então, né, uma linha reta aqui em cima da média da superfície, né, do nível médio desse terreno, ele poderia ter outra distância entre esses dois pontos. Então, quando a gente transforma para topográfico local, a gente tem que fazer uma outra conversão para que a gente ainda ache essa distância essa distância correta entre esses dois pontos. E por que eu falei para vocês que isso a gente utiliza quando faz georreferenciamento no INCRA? Porque lá no INCRA, a gente vai fazer o levantamento de uma propriedade, então vai ter lá 15 pontos. Né? E de um ponto para o outro, que a gente chama de vértice, vai ter a distância entre esses dois pontos. E vocês já viram também em topografia, né, que a gente calcula a distância com teodolito, certo? Então, essa distância ela tem que estar georreferenciada corretamente para que o INCRA aceite o teu cadastro lá, da tua propriedade rural, lá do teu imóvel rural. Entendeu? Então, quando a gente faz o levantamento de INSS, a gente tem que fazer essas conversões para topográficas locais para poder cadastrá-la no INCRA. Então, é isso que vocês vão aprender hoje. Né? Aqui do lado eu tenho um planetinha Terra, só que demonstrando que esse retângulo aqui seria o que a gente está considerando de plano topográfico local, só que lógico, né, que a gente vai estar trabalhando aí com áreas menores, né, que um raio de 50 quilômetros, então esse quadradinho aqui, esse retângulo ia ser bem menor, né? Mas, hipoteticamente, só para vocês terem uma ideia de como que a gente estaria considerando esse plano topográfico local ali. Ok? Deixa eu ver outra coisa nesse desenho aqui para explicar para vocês. Bom, então aqui a gente teria altitude média entre esses pontos. Né? Vamos supor que a altitude média, igual eu falei para vocês, as altitudes estavam variando lá de 300, 400, 500, 550, 280. Faz a média. Né? Vamos supor que deu 430 de altitude. ,430 metros de altitude. Então, esse HT aqui é essa altitude média do terreno. E é ele que a gente considera para poder definir aonde seria, né, o início dessa superfície de nível zero, né, e o pontinho aqui, a origem do sistema topográfico local. Então, vamos supor que vocês pegaram uns 30 pontos. Né? Pode ser, inclusive, os pontos que vocês pegaram aí na atividade passada. Né? Vocês pegaram várias elevações. Então, a média, o valor médio dessas elevações é esse HT. E aí, com ele, eu sei aonde que fica o nível zero,
dentro do meu plano horizontal ali, local. E eu sei onde que é a origem do sistema local, que aí vamos supor que vai ser 430, que é a minha média. Então, aqui em cima, né, que seria os 430, é a origem do meu sistema topográfico local. E aqui, em linha reta, indo em direção ao centro, né, de massa da Terra, que quando a gente fala em topográfica local, a gente chama de centro da esfera de adaptação de Gauss, a gente também tem a vertical geocêntrica. Ok? Agora, alguém quer fazer alguma pergunta? Que a gente já passa para as fórmulas. Ô, mano, Hum, aquele trabalho é para amanhã? é. Pode ser para sábado. Tô terminando, chegou um outro computador. Você conseguiu outro computador? Aham, consegui. Pode entregar sábado. Pode? Graças a Deus. Pode. Era pra sábado mesmo. Pode Ah, entregar. nossa, porque eu vou falar com você, que dificuldade no meu computador. Cala a boca aí que você tá falando. Eita! Tá falando que eu sou ruim de computador. Eu sou ruim mesmo, fazer o quê? O computador é ruim também. Ai, ai. Então tem problema, não pode. Vocês podem me entregar sábado. É. Obrigado. De nada. Pelo Classroom, Cleito, tá aberta a atividade lá. Se eu não abrir, vocês me avisam. Mas eu acho que eu abri a atividade lá sim. Abriu não, Amanda. Ô, gente, vocês têm que me avisar quando for assim, que é sempre lá. Eu te mandei o meu pelo seu e-mail, viu? É, eu vi. Eu vi lá que o pessoal me mandou pelo e-mail. Então já deixa eu abrir aqui para o restante do pessoal me mandar lá. Pera aí, então. Mas o vídeo eu coloquei? Colocou. Ah, então tá bom. Se não fosse o vídeo, eu não conseguia nem fazer. Ah, coloquei lá sim aqui, ó. Exercício 1, conversão de coordenadas. O dia que eu fui enviar, não tava, não. Tá aqui sim, ó. Que dia que você colocou? Dia 22 de outubro. Então nem percebi muito bem, não. Eu Tá, mandei, tá na atividade aqui da aula do dia 22 de outubro. o que eu enviei foi na segunda-feira, né? Dia 2. Não, Tá só lá. que no meu aqui não tá mostrando mais nem a atividade mais. Mas vocês estão lembrando de clicar lá em cima na aba atividade? Que aí lá tá separadinho os dias de aula. Eu cliquei no meu aqui e não apareceu nada. Não? Não. Ué. Aí por isso que eu te enviei no e-mail. Tá. Beleza, vamos continuar aqui. Então, até aqui tá tudo ok, né? Vamos lá para os cálculos agora. Bom, então, isso aqui é só para relembrá-los, né, que um ponto situado na superfície da Terra, ele pode ser descrito por suas coordenadas em diferentes sistemas. Então, tem coordenadas topográficas, coordenadas astronômicas, coordenadas geodésicas tridimensionais, que é a cartesiana, né, o x, y, z, coordenadas geodésicas elipsoidais, coordenadas UTM, e cada uma vai ter sua precisão. E qual que é o problema disso? Não é? Transformar essas coordenadas que cada uma está num sistema diferente. Então, vocês já aprenderam como que transforma a parte dessas coordenadas. Então, vamos para de hoje. Aqui, gente, eu sei que vocês podem se assustar, mas pode deixar que depois eu vou passar a fórmula simplificada. Isso aqui é só como que o pessoal começou a deduzir como que acharia essas coordenadas topográficas locais. Então, eles fizeram uma matriz, né, já que eles estão trabalhando ali com 3 eixos, né? Então, tem horizontal, vertical
e altitude, né? E x, y, z, latitude, longitude e altitude. Então, a gente está trabalhando ali sempre com 3 eixos. Então, dessa vez, o que nós vamos usar aqui, ó? O Ezinho, esse Nzinho e esse Uzinho são as coordenadas que a gente vai encontrar, que são as coordenadas cartesianas locais. Tá? Então, coordenadas cartesianas locais dos vértices de interesse. E vocês vão perceber que toda vez que vocês forem estudar isso, ou verem apostila, ou fazer uma especialização, vocês vão ver que normalmente a gente usa isso para áreas fechadas, para poder calcular a área de um imóvel, certo? Não é igual achar a distância ortodrômica, por exemplo. Tá? A distância ortodrômica vai ser para outros fins. Aí, para desmembramento de imóvel rural, para cálculo de área de imóvel rural, ou para desmembramento de um loteamento e afins, né? A gente usa coordenada cartesiana local. Então, o Ezinho, o Nzinho e o Uzinho vão ser essas nossas coordenadas. E aí, a relação que ele faz aqui é com as coordenadas, que está aqui no finzinho, né? Com as coordenadas cartesianas geocêntricas. Né? E aqui nós temos as latitudes e longitudes geodésicas, só que aqui elas são uma latitude e longitude adotadas como origem do sistema. Então, lembra que eu falei para vocês aqui atrás, né, que fazendo a soma das altitudes, a gente tem um ponto que é considerado a origem do sistema topográfico local. Então, isso vai depender dos pontos que vocês coletaram. Então, quando eu falo de latitude e longitude adotadas como origem do sistema, o que vocês imaginam que a gente vai fazer aqui? Vamos ver se alguém chuta bem. Seria a latitude e a longitude do local que você quer estar fazendo o levantamento? Ele vai ter, vamos ter várias ali. Só que aí, na fórmula, vai ter uma latitude e uma longitude zero, que a gente vai usar ela como, vamos dizer assim, referência. Todo o cálculo de todos os outros pontos vai ter essas que vão ser a origem. E aí, essa, que vocês vão usar em todos os cálculos, ela é a média de todas as suas latitudes e longitudes geodésicas. Tá? Igual eu fiz aqui, né, expliquei para vocês aqui que a gente tem uma altitude média do terreno. Então, se eu peguei 30 pontos e achei a altitude média desses 30 pontos, e aí, nessa altitude, é a minha origem do sistema topográfico local, então, para eu ter a latitude e a longitude adotada como origem do sistema, eu vou fazer a média dessas latitudes e longitudes também. Então, toda vez que vocês forem calcular topográfica local, coordenada topográfica local, e tiver aqui latitude e longitude zero, significa que vai ser a latitude e a longitude adotada como origem. Tá bom? E aqui vai ser as coordenadas cartesianas adotadas como origem, que aí vai ser o mesmo esqueminha, que vai ser a média entre as coordenadas cartesianas que vocês têm. Então, ó, pegando essa matrizona que nós temos aqui e simplificando ela, né, multiplicando o que temos que multiplicar aqui, um pelo outro, e aí o Ezinho ficaria menos seno de longitude vezes a diferença de x e bababá, para eu não fazer essa bagunçada toda aqui, e para vocês não terem que fazer isso também sozinhos depois à mão, vamos já ter elas prontas aqui para ficar mais fácil para todo mundo. Certo? Então, para achar o Ezinho, vai ser, ó, tem um negativo aqui, hein? Esse sinal é importante. Vai ser seno da longitude de origem, vezes o x do ponto de um dos vértices lá, que vai ter na tabela, menos o x de origem, mais cosseno da longitude de origem,
vezes o y do ponto de interesse lá que a gente está calculando, menos o y da origem, tá? Então, toda vez que tiver zero, tanto nos números romanos aqui, nas letras romanas, quanto no x, no y e no z, zero são os valores que a gente está adotando como origem, tá? E o i aqui, ó, dependendo do ponto lá que vocês vão calcular. Então, para achar o n, aqui tem um outro menos aqui, né? Menos seno da latitude vezes o cosseno da longitude vezes a diferença entre o x, né, o x do ponto, menos o x adotado como origem, menos o seno da latitude de origem, vezes o seno da longitude de origem, vezes a diferença entre os y's, que é o y do ponto menos o y de origem, mais o cosseno da latitude de origem, vezes o z do ponto menos o z de origem. E aí aqui o uzinho vai ser vários cossenos, eu não vou ficar repetindo tudo não, que vai ser parecida com a de cima aqui, só troca o seno e cosseno aqui de lugar, tá bom? Basicamente, né? Tem uns que estão na mesma posição. Mas enfim, isso aqui vai ser a colinha que vocês vão ter para poder fazer os cálculos da tabela. E aí hoje a gente vai ficar por conta só de acertar esses cálculos aqui, né? Porque a gente sabe que está trabalhando com números grandes, então a gente tem que ver se vai dar os valores parecidos aí nas calculadoras de todos nós. Porque aí na semana que vem, né? Na semana que vem que é feriado não, né? Não. Porque aí na semana que vem eu ensino como calcular essas distâncias a partir das coordenadas cartesianas e como que a gente faz o cálculo de área com as topográficas locais. Então hoje a gente vai ficar só por conta de acertar as topográficas locais. Então eu peguei aqui uma sequência dos cálculos que inclusive tá numa apostilinha do INCRA. Se vocês baixarem essa apostilinha do INCRA, eu acho que eu já coloquei ela no Classroom para vocês, porque lá explicava coisa de satélite, de GNSS, eu acho, não tenho certeza. Eu acho que eu coloquei ela lá. Lá vai ter essa sequência aqui de cálculo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser determinar as coordenadas cartesianas geocêntricas dos vértices de apoio. Por quê? Porque como a gente vai ter, hipoteticamente, a gente vai ter coletado pontos com o equipamento GNSS, a gente vai ter coletado em latitude e longitude geodésica. Ou até mesmo, pode ser que a gente coletou em UTM. Né? Então, a partir da latitude e longitude ou da UTM, a gente tem que transformar para coordenada cartesiana geocêntrica, né? Que foi o que vocês já aprenderam a calcular no bimestre passado. E vocês têm o ProGrid agora para poder agilizar esses cálculos para vocês. Tá? Então, vocês vão utilizar o ProGrid para poder fazer essa primeira parte dos cálculos dos nossos exercícios. E é bom que o ProGrid não vai dar diferença. O Ricardo, por exemplo, que gosta já de fazer à mão, se ele preferir, ele pode fazer à mão também, não tem problema. Viu, Ricardo? Sim. Se quiser fazer à mão, pode fazer. Depois que eu achei, então, essas coordenadas cartesianas, a gente vai converter elas, aqui, ó, converter as coordenadas cartesianas geocêntricas dos vértices de apoio para cartesianas locais, conforme a equação expressa no slide anterior, e usando como origem do sistema a média das coordenadas geocêntricas destes vértices. Então, depois que eu achei as coordenadas geocêntricas, eu faço a média delas para poder achar as coordenadas que são as coordenadas de origem. Tá bom? Depois, vai ter a parte C, que é a que eu vou explicar semana que vem como é que a gente faz. De posse das observações topográficas, né, a gente ainda vai ter ângulos e distâncias, principalmente para quem faz levantamentos com estação total, né, a gente tem
Azimuth, zenite, distância, isso também depois vai acabar entrando no cálculo, tá? E efetuar o cálculo, que a gente chama de processamento e ajustamento, para a determinação das coordenadas cartesianas locais dos vértices. Isso é só para terminar de ajustar, tá? Porque hoje a gente vai achar a primeira parte dessa topográfica local. E depois, o D é converter a cartesiana local para a geocêntrica, né? Que seria fazer, então, o inverso. E usar como origem do sistema o mesmo valor que a gente calculou no item B. Então, hoje, a gente vai fazer a sequência aqui A e B. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso exemplo. Foram determinadas as coordenadas geodésicas no sistema Sirgas 2000, de 4 vértices da poligonal delimitadora de um imóvel rural, mostrada na tabela abaixo. Aí ele pede, esse aqui, já estou mostrando o exercício completo, tá? Mas hoje a gente vai fazer só a primeira parte dele. Calcular a área do imóvel num sistema topográfico local. Então, para que eu consiga calcular a área do imóvel, eu primeiro tenho que ter a topográfica local. Porque aqui, ó, ele só me falou que eu determinei a coordenada geodésica em Sirgas 2000. E isto aqui, gente, essa informação de Sirgas 2000 é importantíssima no enunciado. Muito importante. Por quê? Porque na hora que vocês forem calcular as cartesianas, né, quem for calcular à mão, lembra que o achatamento e as excentricidades, elas vão variar de acordo com o tipo de sistema geográfico que você está usando. Então, quem for calcular à mão tem que usar os dados de achatamento de excentricidade, né, de semi-eixo menor, de semi-eixo maior, do Sirgas 2000. E quem for colocar no ProGrid, para poder converter para a cartesiana, tem que lembrar que a gente tá pegando os dados em Sirgas 2000. Então, lá no ProGrid, nos dados de entrada, a opçãozinha que tem que estar selecionada é o Sirgas 2000. Tá? E o de saída vai ser o Sirgas 2000 também. Qual que vai ser a diferença ali? Que um vai estar em latitude, né? Porque que os pontos que eu tenho é latitude, ó, e longitude. E o outro, o de saída, vai estar em XYZ. Onde eu parei, né? Calcular a área do imóvel no sistema topográfico local e calcular ainda os outros elementos cartográficos necessários para a confecção de uma planta topográfica. E esses outros elementos cartográficos necessários são azimuth e convergência meridiana. Vocês, inclusive, aprenderam comigo declinação magnética, que tem a ver ali um pouco. E aí, depois, isso vai ser na outra aula que eu vou explicar como que a gente faz esses cálculos e onde a gente acha isso certinho, tá? Então, vamos focar só na primeira parte, que é as conversões. Então, nós temos aqui uma poligonal, como ele disse, ó. Né? Então, se é uma poligonal, esses 4 pontos aqui, elas vão formar um polígono, e aí ele pode ser um quadrado perfeito, sei lá, pode ser meio torto. O importante é que eles estão ligados um no outro, né? Para poder formar uma área rural, um loteamento, um terreno dentro da cidade. É uma área fechada. Temos aí esses 4 pontos. Então, temos a altitude, a latitude, a longitude e os 4 pontinhos aqui. Agora, galerinha, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o ProGrid, eu vou abrir ele aqui com vocês, e a gente vai encontrar, né, as coordenadas cartesianas desses 4 pontos. Então, eu montei uma tabelinha aqui que eu vou digitando junto com vocês. E temos aqui os pontos, ó, CAR 49, CAR 50, CAR 51, CAR 52. Isso aí é o nome que, né, no exercício, sabe, foi dado para os pontos. E o de origem, ele vai ser a média
dessas coordenadas cartesianas que a gente vai encontrar. Então, deixa eu abrir, acho que eu vou apresentar de um outro jeito aqui, que vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil para eu poder colocar o ProGrid do lado e o Excel do outro. Peraí que eu tô tentando fazer um jeito do PowerPoint aqui ficar grande, tá? Acho que consegui. Tela inteira. Então, eu vou até voltar aqui para o slide de trás, né? Porque a gente vai precisar desses pontos para poder jogar aqui no nosso ProGrid. Então, o sistema de entrada é o Sirgas 2000, né? Que está falando ali no enunciado. O referencial de saída vai ser Sirgas 2000 também, que a gente tem que manter no sistema referencial, que é o atual, que a gente está trabalhando, né? Que é o padrão, o normatizado. A entrada aqui, latitude, longitude e altitude. E a saída, vocês podem ver que só tem essa opção XYZ, porque quando eu coloco que eu vou jogar altitude aqui, ele entende, então, que eu quero ponto em coordenada cartesiana. Eu já vou deixar aqui acionada a opção do teclado, só para agilizar o nosso processo aqui, tá? O formato de entrada, então, lat, long e altitude em formato de graus, minutos e segundos, né? Que é o que está na tabelinha. Então, vou inserir aqui. Par 49. Primeira latitude. E lembrando. Ai, coceira no nariz, galera. Que a gente tem que lembrar que aqui não tá no exercício aqui, tá faltando isso. Né? Que quando a gente está no hemisfério sul e a gente está trabalhando com dados do hemisfério sul, a gente tem que lembrar se ele é, por exemplo, se a latitude é S e se a longitude é oeste, porque aí os dois têm que ter o sinal negativo. Né? Então aqui é sinal negativo. Nos outros exercícios eu vou tentar não esquecer de colocar isso para vocês. Mas se eu esquecer, me perguntem, só para desencargo de consciência. 24,6978. E aí a longitude, 51. 25, 46, 16, 55. E a altura, 11, 33,95. No segundo ponto ali, que é o CAR 50. E 22,18. Opa! Ó, ele nem. Ó, para vocês verem que interessante, ó. Eu nem coloquei o sinal de negativo aqui, porque fui fazendo direto. Na hora que eu dei Enter, ele já identificou como uma longitude inválida. Porque ele sabe que, como esse, né, o programinha é brasileiro, e a gente usa ele para poder achar esses pontos cartesianos, ele já sabe que no Brasil a longitude varia de menos 75 até menos 33. Né? Então, se eu coloquei 51, já não está dentro dessa faixa. Então, ele já avisa, opa, longitude inválida. Essa aí você não pode pôr. Então, é menos 51. 25, 46,5398. E a altura 1141,02.
É 51. Menos 25. Eu vou pôr sem o negativo ali para vocês verem, ó, se ele vai aceitar ou não. A mesma coisa, ó. Identificador cai 51. Latitude inválida, 25. Porque a latitude no Brasil, ela varia de menos 35 até 6. Então, 25 não está dentro da faixa. Então, por isso que tem que pôr o negativo. Menos 25, 22, 31, 7541. Menos 55, 25, 56, 0, 5, 5, 5. Isso. 1140,25. Até aqui tudo ok, gente? Na inserção dos dados? Ok. Eu acho que tá beleza. Se não for igual o Juan, que passa uma coisa e depois passa outra, tá bom. Não. Eu acho que eu não fiz isso com vocês esse semestre. Eu não vou falar nos outros, porque nos outros pode ser que eu fiz, mas nesse eu acho que não. Vamos lá. Continuar e salvar. Eu vou pedir para sair em arquivo de texto para poder copiar e colar no PowerPoint. Para eu não precisar ficar digitando. Processar. Vamos ver se está tudo certo. A transformação foi completada com sucesso. Acho que esse arquivo aqui. Bom, gente, ó. Então aqui tá as latitudes, né? Longitudes. E aqui estão os X, aqui no finalzinho, né? Tá o X, o Y e o Z. Nossa. Agora eu vou transportar eles para cá. Então, esse aqui é do primeiro. Mas já fica a dica para vocês aí, ó. Quem quiser me mandar depois em Word, ó. Ô, Amanda, Oi? o que você tá pondo em comentário? Nada. Aí você dá enter pra ele pra baixo? Aham. Isso. O meu parece uma mensagem aqui que altura inválida. Mas você tá colocando o nome do ponto? Tô. Ué. No meu aqui O é nome só do ponto não é CAR 49? no meu aqui foi. Aí o meu CAR 49, latitude menos 25, depois grau 25, né? Depois mínimo minutos, 22. Uhum. A latitude 24,69, 78, aí 4 zeros seguido, menos 51, 25, 46,165, 500, 00. Aí a altura ficou 113,395, 30 depois. Não, mas na hora que eu paro, na hora que eu coloco o vírgula 95, eu dou enter, aí os zeros são automáticos, né?
Ah, é? É. Peraí. Faz o teste. Depois que você põe 95, você dá Enter? Aham. Não, o meu tá dando identificar car 49, altura inválida de novo. Você consegue projetar a tua tela aqui pra mim? Será que ele não está colocando a vírgula no lugar errado? Porque falou assim, 113 metros, é 1136. É, pode ser. Então, aí eu ponho a vírgula, quer ver, ó? É 1133,95. É. Deixa eu ver aqui, peraí. Pegar a tabela. Um ponto 133. Ah, agora sim. Deu certo? O que era o erro? Eu tava. Não era vírgula, era ponto. Ah, Primeiro tá. ali, ó. Tava bugado. Ah, beleza. Então tá bom. Aí dá certo, né? Aí na hora que você passa pro comentário, você dá o Enter, ele desce pro ponto de baixo. Sim. Beleza. Quem achar mais fácil fazer no bloco de nota e depois jogar lá, também dá, gente. Eu precisava copiar os segundos e a altitude do CAR 52. Ou foi mal, desculpa. Dá pra sair na tela aqui também. Eu vou mexer no negócio aqui, gente, só, mas não leve em consideração o que eu vou fazer, tá? É só pra... Só pra ver se tem uma outra opção aqui. Amanda, eu terminei de copiar, viu? Obrigado. Terminou? Beleza. Bom, gente, ó, aí, né, lá no Prograde ele já me deu os valores de X, de Y e de Z, já coloquei aqui na tabelinha, e agora a gente precisa desse ponto de origem para poder colocar lá na fórmula, que é onde estava os X e os Y e o Z com um zerinho na fórmula, tá? E como eu disse para vocês, e também tá numa norma brasileira, que o INCRA utiliza como referência, que é esse ponto de origem aqui vai ser a média das nossas coordenadas. Então, nós vamos ter que somar ali os 4x, né? Então, como são 4 pontos, soma e divide por 4. Depois no y, soma, divide por 4, e z, soma e divide por 4. E aí a gente acha, né, o vértice que a gente chama de vértice de origem. Então, essa vai ser o próximo item que a gente vai fazer aqui. Se vocês quiserem fazendo aí na calculadora de vocês, eu vou fazendo aqui na minha, para eu colocar ali. Vamos ver se vai bater esse número, pelo amor de Deus, bata. Ó, eu já vou colocar aqui no meu, tá? Vou até colocar de outra cor. E aí vocês conferem aí comigo.
Esse que você está colocando aí é a média. Isso, Soma todos e divide por 4. isso aí. E aí sempre vai ser assim, gente. Se eu não der já um ponto de origem pré-estabelecido, sempre vai ser calcular a média dos pontos. Então, se eu pedisse para vocês fazerem com o arquivo, por exemplo, que vocês, do exercício da atividade passada, né? São 30 pontos. Então, é somar os 30x, né, e dividir por 30. Se são 25 pontos, é somar e dividir por 25. E assim vai, é a média normal. Menos 4509. Acho que eu digitei alguma coisa errada aqui no meu. E aí, gente, para vocês verem assim que tá mais ou menos certo, é só vocês verem se tá batendo ali mais ou menos com os números, né? Se der um número muito discrepante do que parece os pontos ali, aí talvez vocês fizeram igual eu. Bateu um número a mais ou um número a menos. Eu acho que tinha um pontinho ali, uma pergunta ali. Ah, não tinha não. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, pode falar, pessoal. Aproveitar meu momento de digitação. Ver se eu consigo aumentar um pouquinho essa letra mano. aqui. Oi? Como é que você tá fazendo aí agora? Você tá conferindo? Eu tava terminando de fazer aquele negócio lá. Eu tô achando a média dos pontos. Esse vermelho aqui é a média dos 4 pontos que a gente achou. Ah, tá. Então você soma tudo e divide por Pelo número 4. dos pontos, isso. Entendeu. Aí, esses pontos que você tá pegando aí, os de baixo aí, é tudo os que nós fez aqui agora.
Isso, no ProGrid. Isso aí. Tá. E aí, quem fez comigo pra falar se bateu? Pera aí, Karma aí. Tá certinho. Uhum. Bateu exato, parabéns. Ah, obrigada. Hoje a calculadora, por enquanto, ainda não chegou no momento dela me passar a perna. Ganhou 10 pontos. Bom, gente, então esse aí vai ser o ponto de origem em cartesiano, né? Só que existe mais uma coisinha que a gente tem que achar ali, que é ele em geodésico. Agora a gente vai ter que pegar esse ponto cartesiano e jogar no ProGrid e transformar só ele em geodésico para poder colocar na fórmula, porque a nossa fórmula é, por exemplo, aqui, ó, né, o seno da longitude do ponto de origem. Então a gente achou a coordenada cartesiana do ponto de origem. Então agora a gente tem que transformar ele para geodésico. Né? Então vou vir aqui de novo. Agora ao contrário, né? Aqui vai ser XY e aqui vai ser latitude, longitude e altitude. Então vou deixar no teclado mesmo. Que aí vai ser o de origem. Vou copiar daqui também. Sim. E detalhe, quando a gente colocar um ponto só, que ele só aceita dar continuar e salvar aqui, ó, quando a gente cria essa segunda linha embaixo, tá? Então chegou no comentário aqui, dá o Enter para poder acionar o botãozinho aqui de continuar e salvar. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa. De passar para o arquivo aqui. Ô, Amanda, Oi! o seu, por exemplo, ali, o 49 ali, o primeiro ponto, deu exatamente esse valor que você pôs aí? Qual? Peraí, o X, o Y ou o Z? Na tabela, ó, o X o primeiro, do 49. Deu esse valor certinho lá, lá no seu? Aqui foi. Eu posso ver como é que ficou o seu lá, pra me conferir o negócio no meu? Uai, Aqui, ó. deixa eu ver aqui. Peraí. Uai, parece que o meu tá faltando. Que doideira. Faltando número? Primeiro, deu menos 25, Uhum. 22, 24,6.978. É isso mesmo? É. Aí depois deu menos 51 na frente. Aí 25, 46,1655. É isso Uhum. mesmo? É. E depois deu 1.133,95 só. Não, Não não. tem mais coisa? Tem. Que é esse aí, Então, esse aí é altitude. Esse mil, sei lá, que é esse aí? O que é que você falou? Qual que é o número mesmo? Esse último? 1.133,95. Então, isso aí é a altitude. Aí lá na saída do ProGrid, ele tem que estar. Antes, né, ele estava latitude, longitude, altitude, e na saída tinha que estar X, Y e Z. Sei. Vixe, que pior que. E aí você processou já, você fez o processamento depois. Fiz, aí eu fiz aquilo lá. Aí na hora que eu pus salvar aqui pra aparecer isso aí, ele sumiu daqui, ó. Não tem mais ele aqui. Só Não, tá lá na. Hã?
Peraí que eu tô tentando ver. Ah, mas aí depois você clicou em processar aqui. Cliquei? E aí você pôs para sair o tipo de saída foi tela ou arquivo de texto? Foi arquivo de texto? E não apareceu. E tava aqui XYZ na de saída aqui Tá. em cima? E não apareceu o Tipo de restante? coordenada. Não. Tipo de coordenada XYZ tá aqui, ó. Mas aí agora sumiu e só tá aparecendo um jeito aí lá. Ué. É, porque no meu aqui ele aparece tudinho. Tudo na sequência aqui. Tá vendo aqui onde tá o 35, ó, onde eu selecionei? Aham. Aí o meu parou, foi aí, ó. Ué? Ué, que estranho. Tem que fazer tudo de novo. É, não entendi por que que o seu aconteceu isso. Bom, depois você tenta aí e me fala, tá? Tá. Agora, gente, então eu vou pegar essa média que a gente calculou e vou transformar ela para latitude e longitude, tá? Então, coloquei aqui já para sair no arquivo de texto e processar. Beleza, processou. Então, eu vou jogar aqui embaixo, tá? Uma caixinha aqui. Ó. Latitudes. Latitude. Origem vai ser menos 25 graus. 22 minutos. 27,4625 segundos. E a longitude, a origem vai ser 51 graus, 25 minutos, 48,8498 segundos. E a nossa altitude aqui, ó, vamos anotar ela também. Que seria a média lá, que seria aquele HT do primeiro slide. 1138,27568 metros. Então, esse aqui vai ser as coordenadas geodésicas que a gente vai poder usar na fórmula, tá bom? Copiem elas aí no caderninho de vocês, para a gente poder jogar lá na fórmula agora. E eu vou jogar esses blocos de nota aqui pro lado de cá, para que eu possa usar eles para eu poder jogar na fórmula aqui. Até aqui tudo bem, turma? Tranquilo. Beleza. Aí depois o Marlon então vê aí ele vai fazer de novo para ver se vai bater, aí ele vai me falar. Então tirando o Marlon e o Kleber, o Cleito ele falou que sim também, tudo ok. O restante tá caminhando, né? Ó, então agora nós vamos. Vou mandar uma voltadinha só para me terminar de copiar lá. Oh, perdão. Agora a gente vai poder jogar lá na fórmula. E eu vou aumentar mais a tabelinha de lá também pra gente poder jogar os dados lá. Beleza. Beleza? Eu já vou até abaixar os tirgos aqui, ó. E aumentar mais aqui. Para ficar melhor a visualização. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai ter que colocar aqui, né, o Ezinho, o Nzinho e o Zinho. E temos as fórmulas. E agora a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que esses
esse Ezinho, né, o Nzinho e o Zinho, no de origem já vai ser 0. Sempre, 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 sempre. Vocês já podem pôr na primeira linha de vocês que é 0, né? Porque como ele é o de origem, ele não tem topográfica local. Então, bota 0 aí, que é como se fosse a diferença ali entre um ponto e outro. E deixa eu já aumentar o tamanho dessa letra aqui também. Nossa senhora. Então, vamos fazer o primeiro aqui, ó. Então, o longitude aqui, ó, 0, vai ser a longitude aqui que tá o graus, minutos e segundos, tá? Então, é esse menos 51 aqui que a gente vai ter que colocar. O x, i, vai ser referente a cada ponto. Então, como a gente vai fazer o do 49 agora, é como se esse x fosse x e o izinho 49, né? Que é o identificador do ponto. Amanda, Oi, o lambda, ele é longitude. isso, Beleza. longitude. E o izinho aqui é o identificador do ponto. Então, esse x é referente à coordenada cartesiana x do 49. Então, aqui na tabela, seria esse 3595.861,200. Tá bom? E o x0 é o x da origem, que é aquela média que a gente calculou. Que vai ser esse vermelhinho aqui. O 35.95.782,221. Tá bom? E aí vai ser a mesma coisa depois aqui, ó. Mais o cosseno dessa longitude de origem e os y desses dois pontos, tá? Então, façam aí na calculadora de vocês. Eu vou fazer aqui também na minha. Inclusive, eu vou fazer na do celular agora, nesse caso, porque esses números aí, grande, para não me dar trabalho. Ô, Amanda. Oi! Eu me perdi um pouco. Eu vou achar o seno da longitude, que é o ponto 49, menos a média. O primeiro que a gente está fazendo, certo? No exinho. O x aqui é do ponto 49, porque é o que tá o izinho. Tá. E aí depois mais o cosseno do 49. Não. O seno da longitude, ó, tá vendo que tem um zerinho aqui embaixo? Ah, tá. Então é o do ponto de origem, que é esse que a gente calculou agora, aqui, ó. Esse aqui. Ah, sim. Tá? Tá, mas aí lá na fórmula, mais o cosseno. Isso. O que seria o y e o y0? O y e o y0 vão ser as coordenadas aqui, ó. O yi seria o do 49 e o y0 é o de origem. Ah, beleza. Beleza? Beleza, valeu. Entenderam, pessoal, o restante da turma? Toda vez que tiver 0, vai ser os pontos de origem. E quando tiver o i, é o da linha do ponto que a gente está fazendo naquele momento. Agora deixa eu colocar minha colinha aqui desse lado aqui dos pontos que eu fiz ali no ProGrid. Para poder calcular. Então vamos lá. Ó, não se esqueça que tem aquele sinal negativo ali no seno, hein, ó.
Menos. Aí o x0 é a média dos pontos ali, né? Da origem, que eu esqueci de, inclusive, copiar ali para nós. Para mim, né? No caso, para vocês, provavelmente vocês copiaram. Então, rapidinho aqui eu já volto ali na fórmula. 3595 782,221. Ok, fecha parêntese. Mais cosseno da longitude. Não esquece de pôr o sinal da longitude, né? Ele é menos 51. Então, menos 51 graus. 25. 48,84,8. Vezes y de i. Menos 45. É bastante detalhe, gente, aí nos parênteses de vocês, tá? Dependendo da calculadora, lembrem desse detalhe aí, porque se faltar um parêntese vai dar erro. Deixa eu voltar aqui no y da origem, 09, 45, 09, 237, 0,036. Isso. Vou conferir que esses meus parênteses estão tudo certinho. Aqui faltou um. Amanda, tem como você voltar naquela página, né? Te traz só um minutinho. Claro. 693. Beleza, Amanda, obrigado. Por nada. Eu bati o olho meio por cima, você tirou. Será que é isso mesmo? Menos 0,974 uns quebrados? O resultado? É. Não. Você tirou, não deu para ver direito. Não, mas não tem resultado aqui ainda, não. Ah, não? Não. O resultado agora é esse aqui, ó. Vamos ver se o de vocês vai bater com o meu. Passou nem perto. Eita! Então é vírgula mesmo, hein, gente? Vírgula. É vírgula e ponto. E... O do Kleber passou perto, o meu passou longe. Nem perto, Ricardo. O meu foi muito longe. O meu deu menos 0,9. O meu deu menos 0,05. Foi mais longe que o seu, hein? Ó, o primeiro lugar que eu acho que talvez vai estar ocorrendo o erro de vocês. Como que vocês fizeram o y do 49 menos o y de origem? Como que vocês digitaram na calculadora? Não, ó, eu coloquei menos seno, abre parênteses. 35,95, 861,200. Quê? Já tá errado. Não é menos seno, abre parênteses. Menos seno, abre parênteses, tá certo. Aí é o 359. Não. Mas não é o x1? Tá vendo? Não tem um lambda aqui, ó? Seno, lambda 0. Ah, é longitude. Longitude. Então é menos seno, menos 51 graus, 25 minutos, 48,8498 segundos. Depois, vezes, abre parêntese, o x, entendeu? É como se o seno da longitude é uma coisa que você vai pôr entre parênteses. Tá. O x menos o x0 é outra coisa que depois está multiplicando com o seno. Então, deixa eu ver qual que é o cosseno, a longitude lá do x1, por favor. Amanda. Oi. Agora deu uma bugada. Agora deu uma bugada que só me lembra do negócio. Na hora que eu ponho os valores lá no programinha que a gente tá pondo aí, no
no ProGrid, qual tabela que você está olhando os valores? Na que eu exportei. Na que, depois que eu processei, a que gerou o arquivo do bloco de notas. Mas Não, eu tive... Não é dessa daqui agora que você está pondo aqui, não. É a anterior. Não onde você está vendo os valores que você está jogando lá, aqui, na hora que você faz aquela tabela aqui. Qual Que agora eu tabela? confundi. Essa aqui. Não, sabe a tabela que você faz aí no ProGrid? Na hora que você põe lá para... Na hora que eu coloco, que é esses dados aqui. É, isso aí mesmo. Peraí. Então, Amanda, naquela Isso, forma boa. eu vou ter que usar esses valores aqui. Isso. Ah, então tá errado. Então aí eu vou ter que, Aí, beleza, obrigado. De nada. vou ter que colocar, então, por exemplo, o menos 51. Isso. Ó, vou copiar ele aqui, eu vou meio que jogar a fórmula aqui pra gente, ó. Vai ficar meio que assim, ó. O jeito que eu vou falar, tentar digitar aqui o jeito que eu coloco na calculadora, tá? Eu faço assim, ó, eu já coloco menos seno já dentro do parêntese para tentar não ter problema, né? Ó, assim já fica a primeira parte, né? Aí, vezes... Vou pro asterisquinho, porque às vezes as calculadoras de vocês é asterisco. Qualquer coisa a gente bota um X também aqui. O XI, né, que seria este aqui, né, que é o do 49, ó. Por isso que não deu certo, é tudo errado. Aí, ó. Ó, eu vou até colocar mais aqui em cima, porque ali embaixo pode ficar pequeno para vocês. Né? Aí aqui na fórmula é menos o x0, né? O x0 é o de origem. Então vai ser esse 35 aqui, 95. De cima, no vermelho. Ó. Fecha o parênteses. Aí agora ali é mais, né? Mais. Já vou abrir o parênteses do cosseno também, para evitar problemas. Cosseno da longitude do zero de novo, da origem. Então, longitude aqui de origem, menos 51. E fecha o parênteses. Pode acontecer, né? Dependendo da calculadora, de na hora que você apertar o cosseno, ele já abre um parêntese ali antes, ó, de você digitar o número. Então, aqui teria que ter 2 parênteses se você abriu o outro antes do cosseno. Né? E depois, o vezes de novo ali, abre o parêntese e vem os y's. Então, o y do 49 é esse aqui, né? 45. 09.215,693. E aí, ó, é menos. Aí eu vou abrir um parênteses de novo, porque vai vir outro negativo ali do y0, e eu também não quero que a calculadora bugue. E aqui o y0 é o vermelho aqui. Aí vai vir dois parênteses fechando aqui, né? Porque eu abri o primeiro aqui no começo da fórmula do y, né? Do y do 49. Depois eu abri um outro aqui para poder separar o sinal negativo. E então eu fechei 2 vezes. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse treco aqui de um jeito que vai ficar mais visual. Peraí. Puxa, mano. Essa fórmula não cabe inteira aqui, aí. Ela ficaria assim. Ver se vocês conseguem entender ela. Foi assim que eu digitei na minha calculadora.
Deixa eu ver se tá gravando aqui ainda, né? Tá. O restante da turma aí tem... Estão conseguindo? Amanda, agora bateu 75,05555,056. Isso aí. Agora eu entendi. Aí depois pro N a gente vai repetir. Agora entendeu. Entendeu? As letrinhas gregas ali. Uhum. Aí depois na N vai ser o seno da latitude. Isso. Vezes o cosseno da longitude. Uhum. Vezes o x1 menos o x0. Isso. Não, agora peguei, beleza. Isso aí. Vamos ver se o... Você tá fazendo aí, Ricardo? Sim. O meu deu erro. Não, mas depois eu faço de novo aqui. É que a cabeça tá meio ruim hoje. Tá bom. Cleide, Pode você tomar um. fez? Deixa eu ver se o restante do pessoal também tava tentando fazer. Carol. Meu Deus, já é 8h27. Bom, vamos terminar de... Eita, tô derrubando as coisas tudo aqui. Vamos terminar de fazer o NU dessa linha e aí depois, em casa, né, vocês terminam como se fosse a atividade da nossa aula de sábado. Vocês terminam os outros três vértices, tá? E aí na outra aula a gente confere para ver se tá batendo. Então vou deixar esse... Amanda, esse Oi? slide você vai disponibilizar pra gente para copiar a fórmula? Eu não copiei ela. Vou sim. Beleza. Vou colocar lá no Classroom depois. Vamos então fazer aqui o N. Vamos lá. Então, o N, gente, ó, agora vai mudar um pouquinho, porque vai entrar a latitude zero aqui, ó. Então, a latitude geodésica, tá? Que vai ser este valor aqui, ó. Do menos 25 graus, 22 minutos e 27,4625 segundos, tá? Também vai ter a longitude de novo, então não pode errar o local, ó. É menos seno da latitude vezes o cosseno da longitude, tá? E lá na frente é a mesma coisa. Então, nesse N aqui agora vai entrar as nossas latitudes de origem. Bora lá. Então, vou voltar aqui na latitude de origem. Menos 25, 22, 27,4625. Vezes cosseno, né? O mesmo cosseno que a gente colocou na fórmula anterior, que é o menos 51. Quarenta e 48,8498. Depois é vezes o x do 49 menos o x0, né? Que também a gente colocou lá na fórmula anterior. Então, 35,95. 861,200. Que é o x do 49. E o y de origem agora, menos o x de origem, que é o 35,95,782,221. Menos, abre parêntese, seno
da latitude, que é o menos 25, 22, 27,4625. Volta. Vezes o seno da longitude. Vezes o y cartesiano do ponto, menos o y de origem. Menos 45,09. 215,693 menos 45,09237,036 mais cosseno da latitude de novo. Ah, não, a latitude eu tenho que, não preciso ficar voltando, não, hein? Tinha aqui o pontinho dela. Cosseno da latitude vezes o z do ponto 49 e menos o z de origem. Então, z do ponto 49 é o menos 271.7004,068. Acho que é isso mesmo. Menos o z de origem. Eu vou voltar aqui porque o z de origem eu não copiei, né? Menos 271.7082,802. Ai, meu Deus, depois que digita tanto número, dá até uma fadiga de apertar o igual da calculadora. Deu um número coerente, pelo menos. Vamos ver se o de vocês dá isso também, né? Eu vou arredondar, tá? 2,2. E aí, gente? Alguém sobreviveu a essa fórmula? O meu deu certo, Amanda. Bateu esse aí mesmo. Bateu? Bateu. Beleza. Gente, não vai dar tempo de eu fazer o U, mas é do mesmo esqueminha ali do N, né? É a mesma quantidade de números que vocês vão ter que colocar ali, tá? Do mesmo jeito. Se o N bateu, o U dá certo também, tá? Detalhes que eu quero que vocês
percebam na hora de fazer os outros 3 pontos. Pode dar número negativo, tá? Então vocês já ficam avisados que pode dar número negativo e pode dar um número muito diferente do outro. Por exemplo, o Ezinho ali do CAR 49 é 75. Pode ser que o do CAR 51 seja 200, tá? Aqui não precisa dar os números muito pertinhos um do outro. Então já fica aí para vocês ficarem um pouco mais sossegados na hora de colocar as próximas respostas. Provavelmente não vai dar uma diferença assim de mais de 1000 de diferença, tá? Porque esse aqui são as distâncias entre os pontos. Então, normalmente, a gente não. Quando a gente vai fazer um levantamento topográfico local, a gente não fica muitos quilômetros distantes dos pontos, tá? Então, mais do que 1000, eu acho que não vai ter esse resultado ali, não. Tá bom? Então, pode ser negativo e pode dar uma casa decimal não, uma casa aí diferente do outro. Então, por exemplo, deu 75 ali, pode ser que um dá 200, tá? Então já fica aí para vocês entenderem que pode acontecer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu pôr esse N aqui. N igual. Não, né? Então, por hoje, gente, vai ser isso, porque não temos mais tempo, né? E aí, na semana que vem, a gente continua. Tá? A gente faz Até aí. mais. Se vocês puderem, então, já trazer a tabelinha de vocês já pronta, tá? Fica como a atividade da semana. Então, eu vou colocar lá no Classroom já. Ok, Amanda, muito obrigado. Tá bom? Isso é para te entregar? Já vou até deixar separadinho lá uma caixinha pra vocês já me entregarem. Então, gente, boa semana aí pra vocês, bom final de semana. Boa noite, boa aula, pra frente aí. E é isso aí. Obrigado, Amanda. Boa noite. Pra vocês também. Tchau, mano. Tchau, tchau.